Mas, Abel, enquanto isso, quero já agradecer-te por estares conosco. É um prazer enorme poder falar contigo. Você sabe do apreço que eu tenho por você, pelas tuas discussões quanto à música. Você, para mim, você e o Tio Capa são os meus músicos prediletos. E o Ludo, né, os três formam a trindade dos músicos prediletos da nossa geração. E, e é um prazer muito grande poder ter você aqui para Que conversar. bom. Além de seres músico, és estudante de música, o que faz toda a diferença. Então, você vem, a tua experiência no Brasil tem sido estudar, pesquisar música, então tenho a certeza que terá muita coisa boa para agregar conosco hoje, né? Agradeço a tua disponibilidade de poder falar conosco. Enfim, dá um oi aí para a galera, apresente um pouco também o teu trabalho, o que você vem fazendo, enfim, para depois nós começarmos com a nossa rodada de perguntas. Ok, olá pessoal, boa tarde a todos. De uma forma geral, né? Acho que todo mundo que está na live já me conhece, sou Abel, sou estudante de música, né? Do último ano. Era para finalizar, mas a pandemia nos travou, né? Acho que não quer que a gente se for. Bom, a pandemia tirou o teu sonho do canudo Tirou o sonho do rápido, né? canudo, adiou o canudo, poxa. Aí ficou complicado. Epá, o pessoal que tem acompanhado meus trabalhos, né? Sou músico, né? Produtor, trabalho muito mais na área de música instrumental, minhas, né? Que eu lanço, tem aí vários EP, passando já publicidade, né? Quem quiser baixar, os links estão nas minhas páginas e o pessoal que segue o meu trabalho de uma forma sabe o que tenho feito ali, né? E hoje a gente está aqui, né? Como sempre, não como um especialista ainda, né? Estamos aqui para tentar fazer essa discussão de um assunto que a gente já vem pesquisando, falando há anos, correndo atrás, né? Então estamos aqui para ver se a gente consegue dar essa suplência. Gente, eu vou contar para vocês um pouco de como é que surgiu esse tema com o Abel. A gente vem conversando, o Abel, há muito tempo, né? O Abel lê muita história de música e eu sou psicólogo, então, e ao mesmo tempo também professor e tal, e a gente faz muitas leituras sobre história e muito mais. E sempre que a gente se encontra, eu e o Abel, a malta faz conversas de horas e horas só sobre história, arte, né? E especificamente música. E a gente foi percebendo que temos muitas coisas em comuns em termos de interesse, de pesquisa, interesse de discussão. E a última vez que ele veio passar um final de semana aqui em Joinville, a gente quase que virou a madrugada conversando sobre história política de Angola a partir de música. Então, a partir disso, a gente marcou, então, em interesse tema essa live. Então, Abel, antes de você entrar nas perguntas fundamentais, fale para nós um pouco por que é possível a gente estudar a história política de um determinado país, como Angola, por exemplo, a partir da história musical desse próprio país, né? Qual é a relação que pode existir entre música e política? Então, eu acho que para responder isso, eu vou começar por citar a frase de Hegel, né, o grande filósofo, que quando ele fala da arte, ele fala que a arte é a maior, se não a melhor forma de expressão, né, de uma sociedade, né? Então, eu acho que não só com a política, mas a arte ela tem esse poder de dialogar, né, com qualquer um outro caminho, seja história, política, matemática, porque a arte é uma das poucas ciências, né? É uma das poucas ciências que ela engloba tudo numa só, né? A partir da arte eu consigo comunicar com a psicologia, né? Porque a arte é afeto. A partir da arte eu consigo comunicar com a política, filosofia, porque a arte é expressão, né? Então, a partir da arte eu consigo comunicar com a matemática, porque a arte é puramente matemática, né? Porque até, inclusive, os intervalos, escalas nascem com Pitágoras, que é filósofo e matemático.
Então, a possibilidade ou os caminhos que a gente tem de explicar várias situações, desde política, psicologia e outras coisas através da arte é muito grande, né? Muito grande e os caminhos são Uhum, incontáveis. uhum. Legal, legal. Geralmente em sala de aula converso muito quando faço discussão sobre o Aham, Renascimento, né? Eu não apresento uhum. texto, eu apresento obras Legal. de arte, né? Porque nas obras de arte, principalmente a pintura, né? A gente consegue perceber uma transição que aconteceu no Renascimento, principalmente Aham, italiano, posteriormente uhum. inglês, né? Uma transição de uma leitura antropológica, de uma leitura cosmológica, de um modo de perceber, inclusive, o próprio corpo, as relações. Tudo isso a partir da arte. Certo. Então, eu trabalho, geralmente, um período inteiro da história do pensamento ocidental, que é o Renascimento, só utilizando a arte para discutir questões políticas, questões estéticas, questões Sim. econômicas, inclusive questões Geográfica, sim. geográficas, né? Então, como a arte é como a arte é Uhum, esse lugar, aqui falando um pouco da uhum, pintura, né? E também a escultura, né? Que aconteceu muito isso. Como a arte acaba sendo esse lugar, de fato, de diálogo dos vários temas, né, que a gente tem num determinado uhum. período da história. Né? Então, por isso é que a gente hoje discute Angola, né, a história política de Angola, a partir de arte, e aí uma das expressões musicais, uma das expressões artísticas que Certo. é a música. Aham. Abel, me diz uma Uhum. coisa, cara. Como é que você, primeiramente, divide historicamente a música angolana? Em termos de períodos, em termos de. Enfim, a semana passada eu fiz um debate com a galera de jovens Uhum. literatos angolanos e a gente fez uma divisão muito bacana do período da literatura angolana, pensando a literatura da mensagem, a literatura da Uhum. guerrilha e a literatura da década de Certo. 70 para 80 em diante. Né? Depois ele acrescentou uma outra divisão que é a literatura Uhum. pós-colonial. Ah, como é que vocês, na música, ou como podemos pensar historicamente a música angolana em termos de Então, período? historicamente, em termos de período, eu consigo, né, fazer essa divisão histórica através de três períodos em Angola. Justamente que era a música Uhum, pré-colonial, uhum, né, e a pós-colonial, quando chega os portugueses, né, e, quer dizer, pós-colonial não, pré-colonial, e a música colonial, né, o que se passava de música uhum, enquanto já atuavam os portugueses, e uhum, a música pós-colonial, né, que vai da década uhum. de 2000 até aqui. Ok. Pré-colonial, colonial e Isso. pós-colonial. Yeah. Ok, legal, legal. Nos conta então sobre essa música pré-colonial. Então, a nossa música pré-colonial, ela ainda não existe, né, muitos registros assim escritos, né, do pouco que se encontra da nossa música Uhum, pré-colonial, é que basicamente isso é uma novidade para o mundo ocidente, mas Angola, né, no pré-colonialismo já fazia música instrumental, né, música instrumental tipo, nossa, é uma grande novidade hoje, nos dias de hoje, né, para outros lugares, yeah, mas, aham, yeah. É bom falar isso para a é, galera ocidental, né? Do mundo ocidente, né? Porque a leitura histórica é essa, que o mundo começou a surgir a partir do momento que o ocidente começa a ler as coisas, mas exatamente. não, né, É tão cara? incrível que a arte, não só a música em Angola, que existia no pré-colonialismo, era feita totalmente instrumental, né? Tanto Uhum, que antes da música cantada com texto em Angola surge a dança, né? uhum, Então, praticamente todos os estilos musicais angolanos que nasceram em Angola, né, que são os três estilos musicais que nós temos em Angola, que são conhecidos hoje oficialmente nascidos em Angola, eles vêm da dança, né? E a dança vem da uhum, música instrumental. Então, nessa fase do pré-colonialismo, uhum, usava-se muito os instrumentos tradicionais, né, que é a dicanza, o reco-reco, claro, tudo fabricado artesanalmente, uhum, manualmente pelo pessoal que habitava na época lá.
E essa música suscitou outras danças que dali foram surgindo os estilos musicais cantados, né? Só de lembrando que quando a gente na música usa o termo música, é importante a gente fazer essa referência do que é uma música e música instrumental. Na verdade não seria preciso, porque música, só música, 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 é só a parte instrumental, né? Que envolve melodia, ritmo, forma, né? E assim sucessivamente. Mas a música cantada, que é um outro tipo de arte que associa a poesia, que é o texto, juntamente à música, então seriam denominadas tais ditas canções. Mas só que hoje em dia, praticamente, o mundo todo ninguém usa, né? Praticamente as pessoas não falam o que é canção, o que é música, porque na realidade música é a música instrumental, que a gente tem a necessidade de firmar para as pessoas, né, que é música instrumental, né, que é uma música não cantada, que na verdade seria só música, e tem as canções, né, que seriam a música adicionada ao texto ou à poesia. Então, do que se encontra de canção em Angola pré-colonial, não assim tantos relatos, mas eram mais coisas assim à base de danças estilizadas, né? Nessas danças saíam gritos, saíam palmas, saíam algumas falas, né? Que dali se tornaram praticamente canções, né? Mas não canções, mas era praticamente totalmente música, dança, música instrumental, dança. Ok, ok. E como é que é a música colonial, cara? Então, no período colonial, a Angola recebeu praticamente os portugueses na década de 60, década de 1400 e poucos. Aí, a nossa música, ela era abafada, né? Ela era abafada, porque quando os portugueses chegam, eles praticamente não queriam saber da nossa cultura. Eles passaram por cima daquilo tudo que é práticas culturais, manifestação cultural, né? Demonizando aquilo. Tanto que eles formam as primeiras escolas de música com professores brasileiros já na época, né? Professores portugueses, brasileiros na época. Só para ver onde começa as primeiras relações de samba-semba, né? Já vem de lá atrás. Interessante. Então, professores brasileiros, professores cabo-verdianos e professores portugueses. Então, criam escolas, né, de uma musicalidade toda europeia, né? Toda europeia, que era o fado, era outros estilos latinos que vinham do Brasil, outras influências de Cabo Verde, inclusive, né, na formação daquilo que a gente vai falar mais tarde, que é do próprio Semba, há relatos, né, que foi inspirado no próprio Zouk, que é de Cabo Verde, né, das Antilhas e tal. Então, nessa época, todas as escolas formadas pelos portugueses, né, a princípio é que não poderia estudar negro e angolano, né, mas as escolas ficavam em Angola, o que era engraçado. E a escola estava em Angola, mas não podiam estudar negros e angolanos, né? Legal, porque só um detalhe, cara, é muito legal tu tocares nisso, porque depois a gente vai conversar um pouco as associações entre racismo e arte. Tá? Depois a gente toca um pouco nisso. Certo. Mas continua. Então, a nossa musicalidade no princípio, perdão, no princípio dessa década de 1445 e 50, até antes de 1450, foi toda baseada, né, naquilo que era um repertório trazido da Europa e da América Latina através do Brasil e dentro da própria África a partir de Cabo Verde. Então, a gente era obrigado a fazer os fados e outras coisas, né, até quando surge o grande sábio, né, que é o nosso saudoso Liceu Vieira Dias, né? Falando de Liceu Vieira Dias, que é o patrono da música angolana, Liceu Vieira Dias, ele cresceu numa família em que, de certa forma, tinham certos privilégios, né?
tanto que Liceu Vieira, por influência do pai, conseguiu ingressar a uma dessas escolas. Ele foi formado numa escola chamada de Assis, dos irmãos Assis, né, portugueses. Então, aí Liceu Vieira Dias aprendeu violão, aprendeu o piano, aprendeu uns outros tantos instrumentos, mas só que era muito comum nesse período colonial, os portugueses denominavam como missões. O que eram as missões? Quando eles descobrissem que certas famílias estavam a se levantar, alguns líderes políticos, né, para formar grupo de resistência, então eles deslocavam essas famílias para outras cidades, né? Então, Liceu Vieira Dias, ele quando sai da escola de música, ele é obrigado praticamente a passar por quase todas as cidades de Angola, né? Huambo, Benguela, acompanhando a família, né? A família, e porque isso tudo porque os portugueses achavam que não era muito comum. Na verdade, eles eram muito sábios, eles tinham um plano muito bem arquitetado. Então, para esse cara aqui, o pai de Liceu Vieira Dias, não criar vínculos, cara, aqui não está saindo uma boa coisa. Epa, manda já lá para Cabinda, tá a ver? Aí ia para Cabinda, trabalhava, tal, e tal. Eles falavam que eram missões e tal, não sei o que, mas tudo bem camuflado, né? Aí, quando descobrissem que o cara continuasse a criar esses vínculos, mandava para Lupango, mandava para Benguela. E Liceu Vieira Dias foi, né, absorvendo nessas todas as viagens. Liceu Vieira Dias foi absorvendo todo o descontentamento do povo, os maltratos do povo. Liceu Vieira Dias foi vendo a injustiça, né, que o colono fazia com o povo negro angolano, dentro do nosso país. Então, isso, no período colonial, é que inspira Liceu Vieira Dias, depois de abandonar sua família, né, depois do pai dele morrer, ele volta para Luanda, é que inspira Liceu Vieira Dias a começar o movimento político, o primeiro movimento político musical, artístico, que é o denominado Angola Ritmos, né? Então, mas só que o Angola Ritmos não chamava-se Angola Ritmos até antes de 1994. Era o grupo Samba, né? Samba porque Liceu Vieira Dias tinha muitos amigos brasileiros, tinha muito, mas esse samba não é o samba de estilo musical, esse samba é um samba do dialeto, né? Que quer dizer, eu não sei ao certo porque encontrei vários significados, sabe? Alguns falavam diversão, outros falavam alegria, coisas assim do gênero, mas só que ainda assim geralmente algumas línguas, por exemplo, no Umbunda, eu acho, utiliza-se o Kusama, né? O Kusama, que é no sentido de dançar, festejar, vibrar, né? Exatamente nesse sentido. Então, Liceu Vieira Dias, com essa toda a bagagem, né, dessas viagens que ele fez, obrigatoriamente, observando tudo isso, e como ele já era estudante de música, então, pela primeira vez, né, ele cria, porque o nosso estilo, né, do pré-colonial, e cometi um erro, não citei qual era o nome, era a Macemba, né, que era a Macemba. E a Macemba, essa Macemba era música, na verdade, a Macemba era um gênero de dança, né, era um encontro que eles tinham, e daí era um gênero de dança feito em casais, né, que às vezes revezavam e dançavam assim em rodas, que essa Macemba, em português, quer dizer, o colono tentou aportuguesar essa palavra, onde saiu a expressão rebita, né, de rebitar, né? Então, dessa Macemba saiu a expressão, quer dizer, traduzida, né, para rebita. Então, a Macemba significa vários sembas, tinha uma conotação até certo ponto sexual, né, que significa vários samba. O que significa o samba? Os sambas são umbigadas, né? Que é aquela questão do encontro da mulher e o homem. Então, essa macemba dançava-se em rodas, né? E feito por casais. Então, eles giravam. De certa forma, o homem e a mulher viravam, faziam um encontro que é umbigada, né? Era samba. Então, a macemba é o plural de sembas, né? É o plural de semba. Semba no singular e macemba, né, que são várias sembas, né, que são várias umbigadas entre casais dançando em rodas. E esse estilo geralmente tocava-se, né, só com instrumento rústico, que é o reco-reco de canza e o batuque, né.
era só para abrir esse parênteses na música pré-colonial. Então, voltando agora na música colonial, estava falando quando o Liceu Vieira Dias fez algo então inédito e o porquê dele ser considerado como o patrono da nossa música. Isso tudo porque Liceu Vieira Dias ele pegou, né, o ritmo da dikanza, né, que é um instrumento rústico angolano, pegou o ritmo do batuque, só para ver quanto o cara era gênio. Pegou o ritmo da cuíca e tudo isso juntou, colocou no violão, né? Colocou no violão. Então, ele fez os bordões do violão, né? Representava a marimba, a cuíca, outras coisas, e outros dedos tocava de certa forma, ele tentava interpretar todos os instrumentos rústicos num só, que é o violão. E o que que deu? Isso deu o ritmo do samba, né? Então, aí nasce pela primeira vez o ritmo do samba. Eu não sei se eu tinha aqui um exemplo, acho que eu tinha aqui um exemplo, inclusive, que é um pedaço de um dos encontros. Tem um filme disponível na internet, né, do Liceu Vieira Dias, então eu recortei um pedaço, quando pela primeira vez ele cria, porque, sabes, né, música é aquela coisa, não dá para falar sem ouvir, porque senão fica meio deslocado. Então vou mostrar um exemplo assim, bem alguns segundos, de como é que o Liceu Vieira Dias fez essa técnica de aplicar a técnica dos estilos rústico para o violão. E aquilo que resultou o samba. Então você consegue observar no bordão do violão um toque meio batucado. Beleza, então foi nessa vibe que Liceu Vieira Dias pensou, né, em construir pela primeira vez, né, um movimento político artístico. Quer dizer, um movimento camuflado artístico, mas que no fim que por dentro tinha fins políticos. Políticos, ok. Exatamente. Então, ou seja, a nossa própria música, então, ela já é mesmo sob a égide do poder colonial português e tal, ela já nasce com uma intencionalidade política, que é, de alguma forma, sinalizar aí essa musicalidade do povo que estava sendo colonizado. Exatamente. Show. E como é que nasce essa música? Tem um bairro lá em Luanda, né? Luanda, capital de Angola, chamado Bairro Operário, mais conhecido por BO. O BO. Isso. Então, porque esse bairro, ele fica entre o distrito urbano e o distrito rural, tá bem no meio. Então, ele servia para o Angola Ritmo de comunicação, né? Entre a cidade e o espaço rural. Exatamente. Inclusive, esses bairros, eles eram chamados de museques, né? Que é uma palavra em Quimbundo, na língua Quimbundo, que significa lugar das areias, ou lugar de areia, né? Das areias, então, exatamente. Isso. Por isso que isso me faz até lembrar farinha museca com leite, não sei se você já comeu. Isso, sim, claro. Então, é exatamente nesse sentido. Então, dali, o Liceu Vieira Dias convida alguns integrantes, Belita Palma, Ludwig Dunes, Amadeu Amorim, entre outros, e eles topam nessa ideia, né, de começar a fazer música, teatro, dança, mas que no fundo eles queriam incitar o movimento à libertação. Né? A libertação, Então, tanto que o lema, depois deles terem conseguido isso, o lema do Angola Ritmo que tanto marcou foi: da palavra se fez o ritmo, do ritmo se fez a luta. Da palavra se fez o ritmo, do ritmo se fez a luta. Aí então... você vai me matar, meu. Da palavra se fez o ritmo e do ritmo se fez a luta. Exatamente. Esse foi o lema
quer dizer, não foi, ficou o lema do Angola Ritmo após a conquista dos seus objetivos, né? E tanto que grandes cantores citam isso, como Bonga, como, ou entre outros cantores que andam por ali, Paulo Flores, Edi Tussa, que é um intérprete de músicas antigas e tal, eles sempre citam isso, claro, alguns na língua dialeto, né, quimbundo, outros em português mesmo, e outros até cantam isso, né? Então isso ficou um lema, né, memoriável para nós angolanos, e não só para aquele que de certa forma estava junto com eles nessa luta. Então, e a primeira música que eles lançam, o primeiro movimento que eles lançam é um birimbiri, né? Eu não sei se eu tenho esse aqui só para ouvir um pouquinho. Um birimbiri. Tá. Esse momento que você está relatando é o momento já da presença colonial. Então já estamos a falar aqui dos anos de 1900 em diante, né? Antes da década de 70. Antes da década de 70, você tem todo esse movimento aí do Angola Ritmo. Ok. Exato. Praticamente, o Angola Ritmo, assim, não existem, eu não vou falar que não existem outros grupos, mas não existem relatos que apontam a existência de um outro grupo, né? Tanto que o Angola Ritmo aguentou toda essa bagagem, porque eram artistas primeiro separados, que faziam alguns trabalhos, depois juntaram o Angola Ritmo. Um ou outro lançava um trabalho a solo, e outros grupos, como os jovens é um nome inspirado, né? Só transformar a palavra Angolé Ritmo, que fazia parte do Dionísio Rocha, que foi praticamente quase contemporâneo, mas ele surgiu aí por volta de 1967 já, 68, no final de Angola Ritmos, e deu continuidade com o processo. Então, toda essa época não se cita nenhum outro grupo, nem em escrito, nem em contos, nem em relatos. Não se ouve falar de um outro grupo como Angola Ritmo, principalmente no tempo colonial. Legal, cara. Legal. Então, essa foi a primeira música, Mbirimbiri Ngongojame, que, em que mundo quer dizer, numa expressão assim mais barata, né? Estamos espalhados, pô. Tipo, o negócio tá ruim. Tá ruim. A primeira música que acordou a galera, que disse, pô, galera, é o seguinte, o pessoal veio aqui nos escravizar e tal, e a gente tem que se movimentar, temos que fazer alguma coisa, estamos acabados, estamos... enfim. Então foi essa música Mbirimbiri Ngongojame. Não sei se dá para ouvir aí. Dá, tô conseguindo ver. Só que essa versão é um pouquinho mais recente, né? Não encontrei a versão original. Sim. Na voz de Biminga e alguns integrantes do Angola Ritmo. Angola Ritmo, legal. Qual é o título da música para eu escrever aqui para a galera? Birimbiri. E outro caráter bem importante é que você nota, para o pessoal que acompanhou a live passada do Tio Capa, né, que falou sobre a musicalidade africana, já aí você nota dois aspectos bem importantes que vocês citaram na live passada, que é o quê? A melancolia, né? Claro, uma galera que está oprimida, está sofrendo, vai cantar coisa alegre. A melancolia, tanto que aquela nota que o Tio Capa falou muito do blues, que acentua o sofrimento, que acentua, por exemplo, porque a música ela tem esse poder, mesmo sem palavra, você consegue entender o que ela está a falar através dos sons. Então, é uma linguagem. É uma linguagem. Então, mesmo que essa música fosse só tocada, né, você conseguia identificar que não, isso é uma música de alguém que está a sofrer. Por quê? Por causa do estilo da escala que foi usada e tudo mais. E o segundo caráter que vocês citaram daquela vez sobre a musicalidade africana que a gente encontrou aí é o canto responsorial, né? Esse tipo de canto é muito comum em África. Tem um solista que esse solista representa não só o líder da banda, mas também representa o líder do movimento. Do movimento. Exatamente. Legal. Então ele pergunta, ou então faz alguma declaração na música,
tal, 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 aí o grupo responde, né? Isso, Em isso. harmonia. Então, é uma característica muito de música africana, música angolana e tal, e tudo mais. Então, o Angola Ritmo praticamente foi o sustento, né, dessa década toda, até finalmente os portugueses, né, se darem conta de que, pô, aí talvez está começando a passar algo. Começaram a vetar esses eventos, né? Porque eles tinham eventos de teatro, cinema, tal, e os portugueses começaram a dar uns cortes. E o que que eles fizeram? Para não parar com o movimento, eles começaram a fazer, né, esses mesmos movimentos em encontros de amigos, aniversários, né, lá no bairro Operário, encontros assim aleatórios, do nada, os caras se reuniam. E era muito difícil para o português perceber de cara, porque eles foram muito inteligentes. Começaram a cantar no nosso dialeto, simplesmente, né? O português não fala o nosso dialeto. Então... E é muito interessante isso que estás colocando, Abel, porque de algum modo a gente começa a perceber como existe uma potência nas nossas línguas nacionais, né? As línguas, os dialetos. Os dialetos sempre foram as possibilidades de comunicação, de subversão, né? Aquilo que era negado pelos colonizadores no nosso contexto é que por muito tempo se constituiu a possibilidade de comunicação entre os nossos mais velhos, os nossos antigos, para subverter inclusive o próprio sistema. E aí a gente encontra uma geração mais jovem, por muito tempo foi abrindo mão, que é a potência dos dialetos, né? Como que por um tempo a gente acreditou na narrativa colonial de que o dialeto é feio, de que a língua nacional é menos refinada, de que os dialetos nacionais são menos, não fazem parte de uma língua culta, ao ponto de que nós somos, de alguma forma, sugeridos a saber falar bem o português, como a língua, né? O português do Camões. Exatamente. Né? E muitos de nós perdemos, e isso inclusive pelo próprio sistema educacional, né? Perdemos essa capacidade de atribuir um valor positivo a essas nossas línguas nacionais. E elas, por muito tempo, foram a nossa potência política, porque foi a partir delas que existiu todas essas, né, essas possibilidades. E outro aspecto interessante, além das línguas, é perceber que esse movimento musical está acontecendo ali entre os anos 60, ali para os anos 70, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que nós falamos na live, acho que retrasada ou passada, isso que está acontecendo no campo da música também está acontecendo no campo da literatura, porque, inclusive, muitos desses cotas, tipo Viriato da Cruz, o próprio Antônio Jacinto, ou, né, posteriormente Mário de Andrade, eles participam dessas rodas do Macemba. Participam desses encontros lá nos operários. No bairro Operário. Isso. Né? Enquanto uns cantavam, outros compunham, transformavam essas letras musicais em poesia. E que depois escreviam. Né? Então, a nossa luta, o movimento nacionalista angolano, ele é muito fortalecido pela arte. Tanto no viés da música e, posteriormente, pelo campo da literatura, né? Porque você tem esses dois momentos acontecendo ali, ou esses dois movimentos juntos para tensionar um regime colonialista, né? Certo. Então, na década já de 1959, foi quando os portugueses deram totalmente conta do recado, de qual era o objetivo, né, desse grupo. 1959. Foi quando, pela primeira vez, prenderam os principais integrantes do Angola Ritmo, Amadeu Amorim, Liceu Vieira Dias, né, e mandaram para Cabo Verde.
Interessante. Para desfazer totalmente o grupo, né? Daí ficou o Yeah. sobrinho de Liceu Vieira Dias, que muita gente não sabe, que é o Rui Mingas, né? Rui Mingas é sobrinho do Liceu Vieira Dias, e outros, entre outros, Berita Palma, Ludi Van Nunes e tal. E quando, essa época toda, meio que houve um silêncio, né? Rui Mingas conta num dos relatos que eles ficaram sem norte, não sabiam, pô, o líder foi os líderes foram presos. Então, a princípio não sabiam como, não tinham orientação de como seguir, né, certas situações, e acabaram por ficar parados mesmo, né, até já na década de 60, quando entra 12 integrantes, né, inclusive luso, né, angolanos, né, que também mais tarde vão ser responsáveis de levar a nossa musicalidade para Portugal e tal, vão fazer contatos lá com gravadoras, isso mais tarde. Então, o Liceu Vieira Dias sai da cadeia lá para 61. Mas só que eles, de 15 em 15 dias, tinham que se reapresentar lá na polícia em Cabo Verde, né? Onde eles estavam presos. Tipo, mas com a proibição de qualquer manifestação artística, política, de não se envolvessem com um grupo de qualquer forma. Só que daí acontece que Liceu Vieira Dias fizeram uma música, tipo assim, que lhes deu o veredito final, né, para serem presos definitivamente. Yeah. É uma música que o título é Colonial. Colonial. Né? Colonial. Isso Essa por Rui Mingas ou o Liceu? para o Liceu Vieira Dias, aí ele já tinha saído da cadeia, né? Okay. O Amadeu Amorim, entre outros, mesmo proibido, ele ainda assim decidiu fazer essa canção, que essa canção retratava do submarino não, do navio, né, que vinha de Portugal, e ele cantava em dialeto que, galera, se liguem, temos novidades, chegou o navio, aí ele já estava a denunciar, né, a questão do transporte de escravos já para outros lugares, né? Então, ele canta nessa música, galera, melhor nós ficarmos atentos, cuidem das vossas famílias, se cuidem aí, porque o navio chegou e o correio mensageiro nos trouxe a novidade de que, chegou a hora em que a gente vai começar. Eu vou mostrar um pedaço dessa música, tá na linguagem de dialeto, mas os dizeres são mais ou menos esses. O título é Colonial, na voz do filho, Carlitos de Silveira Dias. Já lembro desse Colonial veio, o correio chegou, vamos ouvir novidade. Uou, epa, mais outra marca. Mais uma marca. Vamos bazar, Exatamente. Então, o governo de Salazar, que era o presidente na altura, no movimento no centro do movimento do colonialismo, quando ouve essa canção, quando lhe é traduzida, porque depois, mais tarde, né, num relato de Rui Mingas, ele conta que alguns tugas já estavam se filtrando, né, para começar a ter esse domínio da nossa língua. O que esse pessoal anda a falar? Esses caras estão planejando alguma coisa aí. Então, quando o Angola Ritmo lança essa música, aí foi o veredito final, né? Aí decretaram prisão para Liceu Vieira Dias por mais 5 ou 6 anos e mandaram de novo distante de Angola. Então, daí, foi aí em que o grupo, disse, já não vamos mais parar, né? Agora que a bomba pegou, viu que... E é importante, aí eles começaram já a ver a reação, né, do povo, começaram a sentir esse... de que qualquer forma o povo estava a entender a mensagem deles, né? Estava a começar já alguma, como é que eu posso dizer? Alguma reação por parte recepção positiva.
viva. Exatamente. Até porque nesse momento a gente tem uma experiência muito dolorosa e traumática, né? Porque há alguns anos anteriores a gente estava vivendo o ápice do tráfico negreiro, né? Então, Exatamente. muitas famílias perderam seus entes queridos nesse processo do tráfico negreiro, né? Do Só que tráfico ao mesmo negreiro. tempo também existia uma diminuição política no sentido de poder se colocar, porque você tem aí uma coerção muito grande, inclusive das forças militares dos portugueses, né? Exatamente. Então, mas isso já estava latente, isso já estava doendo, isso estava marcando a memória de muitos dos nossos antepassados e tal. Certo. De tal pontos que eu lendo aqui alguns livros, por exemplo, desde 1902 já, que você já tem uma série de manifestações de inquietação para romper com essa música, porque a dor já era muito insuportável, né? Dos antiqueridos que haviam sido levados, da galera, do modo como o sistema colonial inibia qualquer manifestação artística da gente, enfim. Certo. Tem, inclusive, eu vou dar uma dica aqui para a galera que está nos acompanhando, que é um jornal que vale muito a pena ler, tem alguns arquivos disponíveis na internet, que é o jornal, vou ver aqui na minha cábula, é o jornal, acho que eu já falei dele a live passada, né? Live passada, que é o jornal Ecos de Angola. Eu vou botar aqui. Ecos de Angola. De Angola. Vou anotar aqui também. É um dos primeiros jornais que a galera começou a editar entre os anos de 1902 em Angola, para relatar um pouco das tristezas, tanto dos muitos familiares que haviam sido levados pelo tráfico negreiro, bem como um lugar que eles narravam um pouco dessa angústia de não termos um espaço de expressividade literária, não termos a liberdade das manifestações artísticas e muito mais, né? E perceber como que desde 1912 até essa década de 60, né, você já tem um mal-estar coletivo, né, no nosso contexto, em vários campos, tanto na questão política, mas e como esse mal-estar foi sendo manifestado aí pela arte, pela música, pela literatura, principalmente, né? E como que na década de 60 o pessoal responde melhor, né, a essas convocações, responde às músicas, responde a essas convocações que o pessoal que já vinha fazendo desde o início do século XX, né? Então, resumidamente, a música colonial, período dos portugueses, desde a chegada até a expulsão, foi praticamente esse predomínio do Angola Ritmos e tal, que depois teve uma sucessão, né, de outros grupos, né, que eu até fiz aqui uma cábula das datas para não esquecer. Tinha os Gingas, né, que era um grupo também que pegou a sacada do Angola Ritmo, os Gingas. Oh, não é as gingas do Maculusso? Não, as gingas já é mais lá para trás. Eu não sei. Eu sabia dessa. Tinha, além das gingas, que é mais contemporânea, tinha os gingas. Os Gingas, grupo que nasceu em 1960, né? Mas foi se desenvolvendo, praticamente foi ao auge aí para 63, 64. Tem um CD, acho que está disponível no YouTube, os Gingas. Os Gingas. Né? Então, mas você vê que sempre, né, toda essa época, eu digo que 98% das nossas músicas angolanas era tudo político. Era tudo denúncia, era tudo descontentamento, era tudo reclamações, era tudo afirmação, né, de um povo que queria preservar, né, a sua cultura, né, através da arte, se manifestar, porque a arte ela tem esse poder, né, porque palavras, encontros, reuniões, parece que acabam denunciando muito mais, né, quando você está dentro de um sistema político fechado.
né? Tanto que tivemos alguns casos bem recentes, né? Eu creio que, falando nisso, não sei se depois vão me procurar, né, dos 15 mais 2, Yeah. que foram presos através de supostamente estavam lendo um livro e tal, só para você ver que como reuniões, ah, com palestra, eu acho que se o Angola Rhythm fosse um grupo que fizesse isso, não ia dar muito certo, né? Não ia dar muito certo. Porque a música, ela tem esse caráter. Há pessoas que falam que não, eu gosto de uma música porque a letra é muito boa e tal, não sei o quê. Mas só que a música, qualquer uma música, antes de você chegar a refletir na arte, no texto, o que te cativa é a música, é o som, né? O acorde que ali é feito, a melodia que ali é entoada, a maneira como ela é executada. Então, a música eu acho que tem essa máscara, né? Eu acho que Platão, por isso que ficava passado com os artistas, porque quando ele falava que não, o artista é mentiroso, o artista, esses caras deviam ser expulsos da sociedade, porque eles nos ocultam a realidade, tá sabendo? Isso. Então, eu acho que... Inclusive tem um autor, Luiz Arthur, ele trabalha a estética, né? Estuda a história da estética ocidental. E ele disse, numa análise da estética grega, ele diz que o conceito da estética dos gregos, o que nós chamamos hoje de visceral, quando alguma coisa é visceral, era o conceito de sensibilidade. Então, eles entendiam que o visceral é aquilo que é muito sensível em nós, ao ponto de produzir reações tão intensas que podem nos levar a perder a capacidade da contemplação. A capacidade da reflexão pausada e ponderada. E a arte, e principalmente a expressão musical, a arte enquanto música, era uma dessas coisas viscerais. E por isso é que, em alguns momentos, ela não era bem vista, porque ela tem a potência de nos atacar visceralmente o corpo, ao ponto de mobilizar nele sentimentos e afecções tão potentes que ele deixaria de usar, de ter o exercício supremo, que é da contemplação, que é da reflexão, que era tido numa tradição grega como aquilo que é sublime. Já o que é visceral, o que é da ordem da sensibilidade, não é tão sublime, porque pode nos levar a cometer equívocos. Né? Equívocos, certo. E eu acho que esse foi exatamente o grande motivo que fez com que, de certa forma, o pessoal no princípio olhasse e ignorava. É só mais um grupo musical tal, né? E tal. Que afinal, aí nos corredores entre fundo dos panos, estavam passando mensagens, estavam movimentando uma galera toda para uma revolução, estavam sensibilizando o povo, passando mensagens do que... Porque assim, e era incrível que como é que nessa época a música chegava, né, de uma cidade para outra, através dessas ditas missões, né, que quando eles moviam familiares e tal. E a galera, por exemplo, que não sabia, porque a mídia não era como é hoje, a galera que não sabia o que estava se passando em Luanda, né, que era o centro da elite e tal, não sei o quê. Então, através dessa música que chegava para esses povos, era também uma forma de mensagem, né, de certa forma falar, galera, aqui está a se passar isso e tal, olha, estamos assim, chegamos a esse ponto, não sei o que, e tal, tal e tal. Então, através da música eles conseguiam ter essa percepção, né, de, para além de servir como um correio, né, de mensagens, e também para, de certa forma, alertar o povo, né, a se movimentar e a responder a essas dadas provocações feitas pelo grupo Angola Ritmo, que é o grande responsável, né, dessa parte artística em todo o período colonial. Ou seja, a música era visceral. Visceral, totalmente. Novo termo, agora eu vou usar esse. A música era visceral. Na tradição grega clássica era evitado, exatamente porque poderia ter desdobramentos não muito bons. Nosso contexto é o que foi necessário para ativar a potência política. Nossa. E é muito engraçado que esse termo agora me levou a lembrar na questão da história da igreja, na música da história da igreja. Nós também encontramos essa questão do sentimento visceral, né? Isso. Porque a música,
nessa época na igreja, era totalmente reta, algo técnico, em que não pode haver sentimentos, não pode ter essa contemplação, não pode ter essa mensagem. A pessoa não pode refletir na música, a pessoa tem que cantar com a cabeça, pensando na técnica, pensando na matemática e entoar direito. É bem interessante essa parte. Não, a tradição ocidental nunca se deu muito bem com as afecções. Isso. Os afetos, e aí nós vamos fazer, daqui a pouco, depois vamos fazer uma série de lives sobre teologia, e a gente vai discutir sobre isso. A tradição ocidental nunca lidou muito bem com duas coisas: os sentimentos viscerais, aquilo que é afecção muito forte, e o corpo. São duas coisas que eles nunca conseguiram organizar muito bem. Muito bem. E são duas coisas que nós, na tradição africana, sempre foi bem organizado. Certo. Mas isso é papo para outro dia, como faço sobre antropologia. Exatamente. Nossa, isso aí mais outras reflexões. Então, resumindo, né, a pergunta número 2, que falamos sobre a música no tempo colonial, é isso aí. Né? E como é que foi? Então, nesse momento, a gente tem o Angola Ritmo, então começa a música muito política e tal. E qual é a influência do estrangeiro, do exterior, nesse período em que o Angola Ritmo está se organizando e tal, as músicas estão sendo cantadas? Qual é a influência que eles recebem do estrangeiro? Então, praticamente ela começa com essa influência, né, quando o grupo era o samba, né, porque Angola Ritmo, como nome, Angola Ritmos, que quer dizer Ritmos de Angola, oficialmente foi dado em 1994 só. Né? Então, todo esse período era o grupo Sambas. Né? Então, a influência foi nada mais, nada menos das escolas, né? Criadas em Luanda, as escolas de Assis, e entre outras escolas criadas por ali, que, de certa forma, eles traziam uma bagagem musical já com eles. Né? Eles já traziam uma bagagem musical com eles. Inclusive, tem um estudo da Paloma lá naquele canal que o Tio Capa deixou como sugestão do encontro Semba Semba, que ela explica por que o angolano teve muito esse afeto com música brasileira, porque, entretanto, a nossa arte não valia nada para eles. E o angolano sempre foi ensinado que o europeu, o ocidental, entre outros povos estrangeiros, vinha com uma coisa melhor. Isso foi enraizado em nós, de certa forma, que hoje eu sou exemplo disso, eu não sei falar um bundo, né? Por quê? É triste isso é triste, é lamentável, tá a ver? É lamentável porque, e eu falava assim, um bundo é coisa dos atrasados, tá a ver? Um bundo é coisa dos atrasados, exatamente porque tanto na parte estrangeira houve essa influência positiva, que a forma musical, trazendo essa bagagem musical, sobretudo o Vinícius Veradia, que absorveu muito essa questão do fado, essa questão da música latina, essa questão da musicalidade cabo-verdiana, fazer uma mixagem nisso, saiu samba e tal, tudo mais. É uma influência positiva, mas influência negativa porque eles sempre viram com essa afirmação de que não, venham fazer música de verdade, venham fazer arte de verdade, venham aprender a fazer coisas de verdade. Tanto que uma das cenas que se espelha muito mais tarde é na música que o Valdemar Baixo escreve sobre Negra de Carapinha Dura. Por quê? Porque a mulher angolana, toda essa época até aqui, admirava o cabelo liso, né? Porque não, ter cabelo liso é que é ser bonita, né? Então daí o que acontece? Era uma febre, né? Era uma febre na sociedade que, mais uma vez, houve uma intervenção artística através de Valdemar Basto, que fala, cara, você é angolana, não desfaz esses teus cabelos e tal. Você é linda assim, carapinha dura, mas tá bom, faz curdinho como as tuas avós faziam naquele tempo, tá a ver? E isso mostra a tua africanidade, mostra a tua angolanidade. Então, foi mais ou menos isso. Essa influência foi negativa e positiva nesse sentido do estrangeiro. Isso que você tocou é muito interessante, porque para a galera brasileira que está nos acompanhando e que são negros e negras,
a ideia que se tem muitas vezes, e para muita gente angolana também, Sim. é que os efeitos coloniais eles são sentidos de modo muito mais drásticos, por exemplo, numa sociedade brasileira, onde você tem uma presença de brancos, Sim. né, e também de negros. Né? Então, a ideia é que aqui os efeitos coloniais, e, portanto, de uma estética racista, ela é muito mais violenta do que em contextos africanos. O que não é tão verdade assim. A diferença é que lá a gente tem outras possibilidades de afirmação, mas praticamente os efeitos são os mesmos. Inclusive uma estética, tanto pensando em questão artística, quanto em questão física. Né? Por exemplo, a estética física é isso que você disse. Né? A afirmação que nós sempre tivemos no nosso próprio contexto angolano, da ideia de um padrão de beleza ser um padrão branco. Né? Então, o modelo de beleza. Isso, de um cabelo liso. Inclusive, eu estava esse dia conversando aqui com o Elias, e inclusive, nós temos uma questão interessante, os mulatos. Os mulatos. Como no Lubango mesmo, né? Cara, você ser latão, então você tem outros privilégios. Outros status. Outros status. Inclusive, você pode pegar as latonas. Exatamente. Que também é outro status. Então, e isso tudo é herança de uma estética racial colonialista e que desdobrou-se não só nas leituras de corpo e tal, e de beleza, mas também na questão artística. Exatamente. Porque no contexto religioso é muito comum a gente conversar sobre isso. Por exemplo, as músicas de adoração, eu fiz parte, muitos que estão me seguindo sabem de quem era o Orlando há 9, 10 anos atrás. E eu lembro a primeira pregação, sempre vou te lembrar, depois vou te falar. Fiz parte desse movimento da galera saindo da transição da adolescência no Lubango, cheio de uma busca de uma espiritualidade mais radical e tal, e a gente fez parte disso. E era muito interessante que a adoração era música da Hillsong. Exatamente. Música da gente era animação. Chamam de animação. Isso, quer dizer... Até em igrejas. Isso por si mesmo, ele já estabelece uma hierarquia de valores que é herança de uma estética musical colonizadora. Exatamente. E o que é sublime, o que é elevado, o que é da ordem da razão, é então algo tido como espiritual. O que é visceral, o que é do corpo, o que é produção africana e angolana, é só para animar, é só para a gente... É só para... Enquanto o culto não começou, vem aqui dar uma animada, tá sabendo? Exatamente. Enquanto o culto não começou, vamos só bater uma animação. Que acontecia tanto no contexto protestante, eu na minha igreja batista, onde eu fui na adolescência, quanto no contexto católico, porque eu também fui católico. Quando na igreja católica, antes de começar a missa das 9, que era a missa das crianças, primeiro tinha o tempo da animação. O da animação. E o tempo da animação vinha uma monitora que fazia as animações, era com música tradicional. Embora os católicos já tiveram uma outra capacidade de fazer o diálogo, né, entre a herança europeia e tal, e a herança lá da banda, a partir principalmente das músicas mais de língua nacional. Eu acho que dentro da religiosidade eles foram os que melhor conseguiram fazer isso. Mas ainda prevalecia que a música da animação era aquela mais angolana, africana, e a música espiritual que era a europeia, a estrangeira, e ainda temos hoje. Até hoje. Você vai no Lubango. Inclusive, eu ando muito chateado, porque em todos os lugares que eu vou tocar, eu vou falar de música, eu vou ensinar aula, eles falam, música africana. Aí eu toco assim uma música mais harmônica, africana, mas... Fala, não, queremos música africana, de dançar e não sei o quê. Eu ando chateado porque a nossa música foi associada somente à dança, só ao barulho, só à animação. Por quê? Porque a nossa música tem harmonia, tem. Casadinho Amukuna fala disso. A grande diferença é que a estética da música ocidental, ela é como se fosse um gráfico, né? Um gráfico onde tem as duas coordenadas, não sei o quê,
e tudo é num padrão, né? Tudo é reto, tudo assimilado, tudo é assimétrico, tudo o compasso é 1, 2, 3, 4, é não sei o quê, é tudo certo. Então, e Casadiwa Mukuna, o etnomusicólogo congolês, deixa eu escrever aqui o nome dele para a galera procurar. Casadiwa Mukuna. Eita, vaso. Congolês. Tá, é com C ou com K? Casa com K. Casadi. Casadiwa Mukuna, separado. Mukuna. Casadi Mukuna. Isso. Yeah. Então, isso nos trouxe certas barreiras, porque ele fala que, dizem que a nossa música é impossível, ou então não se coloca em partitura. Mas como assim se a música não se coloca? Então, a grande diferença que ele faz é que essa música ocidental, para além de ter essa estética toda quadrática, todo pum, pá, tudo certo nos encaixes, a nossa não. A estética da nossa música ela é dobrável, né? Em vez de reta, ela é dobrável. Tanto que você pode fazer um ritmo pá, 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 pá. Estás a ver? Então, ela não segue esses padrões retos, estás a ver? Então, é uma música que para eles é descompassada, mas que para nós não, porque tem um compasso, tem lá um tempo, tem uma determinação, você consegue identificar, é o compasso 1, é o compasso 2, é o compasso... Então, então é uma musicalidade. Então, essa questão de associar a música africana, a música angolana, somente a dança, somente a barulho, somente a animar, somente... Não, nós também temos a nossa harmonia, temos a nossa escala musical, né? Muito usada no samba, que identifica muito o samba. Então, eu acho que isso tudo também são efeitos dessa segunda parte que eu disse da influência estrangeira negativa. Né? Este efeito da colonialista. Exato, porque tanto hoje, até ainda hoje, o que acontece em Angola? Eu em Angola, se falar, eu sou um cara que ouço jazz. O pessoal vai me olhar, nossa, caraca, outro nível. Por quê? Porque o jazz, esses estilos todos, foram sempre apresentados como melhores. Enquanto que na música não existe melhor estilo, né? Não existe melhor estilo. E hoje tem muito essa briga de não, eu faço música top, eu sou mais que vocês porque eu canto jazz, eu canto blues, eu canto não sei o quê. Cara, se você vê, o fundamento sempre vai ser o mesmo da música. Sempre vai estar lá com passo. Claro que isso também não vou ser apologista a ideia de comercial, porque assim, a Platão dizia que quando você coloca o comércio na frente da arte, então ela se torna comércio. Então você vai ser qualquer um que faz negócio, mas através da arte. Né? Mas claro, como eu músico tenho que ganhar, tenho que tirar o meu ganha-pão, eu coloco primeiro a arte e depois vem, através desse esforço, o reconhecimento, vem o sustento. Então, mas quando você só coloca, primeiramente, comércio, pá, eu tenho que bater, vou lançar um videoclipe aí. Então, você não vai ter tempo de sentar, produzir boas coisas, você não vai ter tempo de fazer uma boa música, né? É um lado que eu também não sou apologista. Eu sou apologista de uma música bem feita, em qualquer... antigamente eu tinha muito, mas assim, muito preconceito contra certos estilos, que quando eu fui estudar e aprofundar, eu vi, esse mambo é da hora, né? E um desses estilos, eu sei bem do Congo. Calma. Você está aí já no último momento do nosso bloco. Calma aí, senão o assunto vai acabar. Beleza. Calma beleza. Nos fala um pouco dessa música pós-colonial. Quais são as características dessa música que é produzida em Angola no tempo pós-colonial, né? Após esse processo ali da independência, enfim, esse meado de década de 75 para frente, né? Até mais ou menos antes da Guerra Civil de 92. De 75 até antes de 92. Você caracteriza essa música angolana? Então, essa música, ela praticamente, até a guerra, né? Tinha sempre o mesmo caráter, indicações políticas, não sei o que e tal. Bem, após a conquista da paz,
né? Eu acho que aí é um marco de uma nova era, que é essa terceira era da musicalidade. Mas Uhum. é uma era em que durou, em que houve alguns subcapítulos, assim, durou bem pouco, porque quando eu digo o tom da música, é, são os temas, né, de caráter de tristeza, são a vibe de fazer música, isso eu falo o tom da música, né, tipo, pô, a música mudou de tom, agora tá mais Uhum. alegre, né, agora tá se cantando da paz, inclusive um dos compositores importantes foi Elias, né, de Acumenzo, né, nessa, Elias, nessa, de velho Elias. Acumenzo, Felipe Mukenga, Felipe Zau, que Uhum. foram a galera, inclusive, que participaram, né? Sobretudo Felipe Zau e Rui Mingas, na, na construção do nosso hino nacional, né? Isso. Só para você ver como é estruturado o nosso hino nacional. Qual é a letra do nosso hino nacional? Ó pátria, nós nunca mais esqueceremos os heróis, né? Tombados lá. Quer dizer, é uma musicalidade que começa com, pô, uma memória negativa, né? Uhum. Pô, a gente passou por isso, cara, pô, a gente deu no duro, a gente Yeah. foi, pô, mas cara, graças a Deus, pô, conseguimos, Angola avante, nunca vamos esquecer essa luta, nunca vamos esquecer Yeah. isso. E mais tarde, já aí na década de 98, 99, quando saiu uma música que fez muito sucesso de Elias, que o título é a paz que Deus nos deu, né? Vem, meu irmão, vem saudar comigo essa paz que Deus nos deu. Vem, meu irmão, vem comigo saltar essa paz que Deus nos deu. Então, mas essa é porque depois aí veio a guerra civil, né? Aí os partidos começaram a brigar e tudo mais. Entramos de novo naquela vibe da melancolia. Lá atrás estávamos a reclamar do colono, estávamos a reclamar Uhum. das injustiças, estávamos a reclamar da está reclamando de certas situações. E que assim, até vamos só lhe ouvir alguns exemplos, que esse cara, assim, ninguém. Você não pode ser angolano sem conhecer esse cara. Estás a ver? Proibido. Ah? Chama-se David Zé. David Zé. David Zé. Até o Alfa me corrigiu aqui, não é Elias, é o Pedrito. Tá certo, eu falei Elias, é Pedrito, o bem meu irmão. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Obrigado, Alfa. Valeu, Alfa, pela atenção aí. É o David Zé. Cara, David Zé. assim, esse cara, olha só, aí a nossa música também já muda um pouquinho de. Já não é mais, sobretudo, de caráter predominante quimbundo, agora já podemos cantar em português, os portugueses já foram, já podemos Yeah. falar numa língua Agora, mais terra-terra aqui. agora a Malta já pode também falar de português, porque yeah, eles já não estão mais aqui também. Vamos nos utilizar o que eles. Uma das poucas coisas que nos deixaram de bom, né? Que é uma língua para a Exatamente. comunicação nacional. É. E o David Zé, ele cantava, tipo assim, descaradamente, né? Na maior cara de pau, sem medo, situações, né? Tipo, ocorrida dentro da política, né? Toda a sujeira política, todo o monopartidarismo, toda essa questão, essa toda visão, né? De MPLA, FNLA, tudo mais. Inclusive, vou começar com um exemplo aqui bem curto de uma música de David dizer que a luta continua. A luta continua por quê? Porque ele faz essa música, né? Após a paz, não sei o que e tal, mas depois vê, pô, entraram mais na guerra, caramba. Então, quer dizer, a nossa luta pela independência, quer dizer, estamos independentes, mas a nossa luta pela paz ainda continua, De né? novo. Yeah, yeah. Continua. Eu vou mostrar aqui uma pegada aqui, bem rápido. O viver do angolano sempre foi muito oprimido, sob o jugo colonialista, 500 anos sempre a sofrer, mas agora chegou a hora de dizer não ao colonialismo. Agora chegou mesmo a hora de dizer não ao meu colonialismo. Oh,
é interessante como ele denomina o neocolonialismo. Yeah. Exatamente. Ele fala que agora é hora de dizer não ao novo colonialismo. Quer dizer, é uma herança, né, do período colonial que a gente tanto brigava, tanto a gente lutava. Pô, veio mais uma outra guerra, que é contra os partidos políticos nacionais. Então, e claro, que nessa época era crime fazer essas coisas, falar isso, tanto que David Zé nunca se mostrava. David Zé sempre andou fugido, como os outros, todos os artistas que tentavam criticar o sistema. E como um grande exemplo disso, o Valdemar Bastos escreve aquela música Che Menino Não Fala Política. Né? Canta um pouco aí, cara. Canta um pouco aí. Che Menino Não Fala Política. Pega não o violão, fala. bota o violão atrás de você. Olha, tô com fones de ouvido. Olha, eu vou te contar minha história aqui. O fone tá num tripé. E se eu mexer, vai acabar lá. Ele quebra. Então vai ficar nos devendo. Porque essa é a música que você gravou. Exatamente. Para botar nas redes, né? Mas eu vou mostrar só um exemplo bem rápido aqui. Ele é bem curta. O título é Vovô Chica. Vovô Chica, ok. Isso, Vovô Chica. Se o pessoal quiser procurar Vovô Chica de Valdemar Bastos. A música Vovô Chica de Valdemar Bastos é uma importante. O tio Capa já tinha colocado aqui. Eu nem estou a ler os comentários, meu. Do período pós-colonial. Ela termina com um verso: posso morrer, já vi Angola independente. Independente. Isso. Deixa eu colocar aqui Vovô Chica, Valdemar Bastos. Opa, fugiste? Já vai. Acho que achei. Aqui, achei ela, a Vovô Chica. Linda. Isso. Deixa eu desviar um pouquinho. Mais uma vez, presta atenção. Melancolia, música numa harmonia negativa, sempre sofrimento. Antigamente, a velha Chica participação de Dulce Pontes nessa versão. Pois Valdemar Bastos. Valdemar Bastos com participação de Dulce Pontes. Vou avançar um pouquinho para chegar no coro. Fora da escola, perguntar a vovó Chica qual era a reação. A parte mais importante da música é essa. Aquele nosso sofrimento. E nós, fora da escola, perguntar a vovó Chica. Muita influência do fado, na musicalidade, as guitarras. Aquele nosso sofrimento. Então, resumindo essa música, é o quê? Ele era menino, né? E com tudo que ele via no país, todo o sofrimento, tudo mais, e se falava de uma Angola rica. Então ele falava, pô, avô, então por que nós somos pobres? Tá sabendo? Por que nós sofremos assim? Por que sofre assim? E com esse medo, com essa opressão, o que a avó lhe responde? Ih, menino. Não fala política. Não fala política, não. Nem começa. Olha, essa expressão foi muito usada pelos nossos cotas na banda, nossos primos mais velhos. Cresci ouvindo isso. A minha mãe e o meu pai sempre diziam, olha, fala de tudo na vida, mas não era quem é Angola, quem fala sobre amor. Exatamente. Inclusive, nos nossos contextos eclesiásticos e igreja, ninguém vai falar sobre política, nenhum pastor fala sobre política, pelo menos dos que eu conhecia, porque exatamente a gente tem inclusive uma narrativa de que lá dentro tem pessoa da DEFA. Exatamente. Tem pessoa da DEFA, acho que é polícia secreta, que ninguém pode falar sobre política, porque se
a ser capturado. Então, quer dizer, essa música que está sendo cantada ali, ele aí deu uma música nós da geração de 90 para cá, que a gente também não podia falar de política, nem sequer pensar sobre sobre a realidade política de Angola. Se fala porque era uma espécie de um silêncio constante, não se falava na escola. Eu não me lembro, no meu processo educacional, um professor de história ou de qualquer que seja, a falar sobre política, não me lembro, não tenho memória. Não, nem eu. Quem estiver ali nos acompanhando e tiver memória, nos dá um toque aqui. Eu, pelo menos, não tive memória desde o ensino, desde a 5ª classe até a 12ª, né, ensino médio. Não me lembro de um professor sequer tocar no assunto da política angolana. Não. Quer dizer, essa música ela é muito simbólica da nossa condição angolana. Não se fala sobre política, não se pensa. E quando sobre se política, fala, se resume política a uma política, a atividade dos políticos profissionais. Lá no parlamento. Uma política bem partidária. Isso, aquela coisa lá dos cotas. Política, falar de política é assunto de outro mundo. De outro mundo. O momento em que eu, né, da minha formação de base lá no contexto angolano. Então, essa música, de fato, ela é muito interessante por conta disso. Exatamente. E era bem o extremo de David Zé. Enquanto a galera toda tinha esse medo de criticar, o David Zé foi o cara que puxava o barco. Oh, vamos falar, isso não está bom, isso está mal. Tanto que Valdemar Bastos depois teve que refugiar para a França, né, onde ele viveu a maior parte do tempo. E a partir de França ele escreve aquela música. Eu vou voltar. Sociedade não sei mais quanto, eu ainda voltarei. Mas ainda tenho que esperar. Por quê? Eu tenho que esperar porque aí ainda a situação não está fácil. Não está fácil. Então, David Zé escreve uma música que lhe deu muito, mas assim, muitos problemas, né? Segundo o relato de João Fortunato, porque havia um político, né, imigrante chamado Amilcar Cabral. Ok. Né? Esse cara... Você falou dele na live passada. Né? Esse cara, assim, tipo, nossa, foi muito importante para a história de Angola. Emigrou para Angola, estava dentro do partido do MPLA, mas quando começou a descobrir as gafes do MPLA, ele como era estrangeiro, né, refugiado, tinha coragem, tentava denunciar algumas coisas dentro do sistema. E como é esperado, o que acontece? É assassinado, né? É assassinado, mas essa versão de assassinato veio sair depois de anos e anos. Foi inventado aí uma história de a morte. Mas um dos primeiros caras que não engoliu isso, já teve toda a visão, foi o músico David Zé. E através da música dele já pergunta: quem matou Amilcar Cabral nessa música aqui? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu acho ela aqui. Aí. Deixa eu ver só um pouco. Achei. Quem matou Amilcar Cabral? Aliás, uma coisa que eu esqueci de explicar nessa música. Ele primeiro pergunta: quem matou Amilcar Cabral? Foi o tal de Associação de Assassinos de Espíndola, né, que era patrocinado, dizem, pelo MPLA, né, pelo Partido no Poder, que patrocinava esses assassinos treinados para eliminar esses caras assim desse tipo. Então, ele fala tudo nessa música aqui. Opa, ele demora com Quem pagou as pílulas? O imperialismo monopolista denuncia tudo nessa música. Quem matou Amilcar Cabral? David Zé. Ok. Amilcar Cabral.
Então, só para ver a coragem que o David Zé tinha, né, em meio a toda essa situação, né? São coisas que, tipo, nossa, o cara precisava ser corajoso. E para finalizar só aqui com o David Zé, o último exemplo dele, de uma outra música que o título é Mwangolé Guerrilheiro, né? Aí depois, depois de anos perseguido, ele refugia, né, para o Congo, depois volta para dar uma acalmada no pessoal, fala, pô, cara, eu tô convosco, vocês são lutadores, vocês não são isso aí que o pessoal anda por aí a falar, que os políticos andam aí a falar, essa herança do colono, não, vocês, que o angolano que eu conheço é guerrilheiro, passa fome, passa tiso, passa tudo, mas ainda assim tá na luta. Então ele escreve essa música aqui, Mwangolé Guerrilheiro, do mesmo compositor David Zé. David. Deixa eu avançar um pouquinho. Que passa o tempo na mata, eu guerrilheiro, que passa o tempo na mata do Manhombe, lá nas chagas do leste, aonde chove todo dia, onde os mosquitos não se botam, os índia não se botam, a gente às vezes passa fome, pra libertar o nosso povo. É o preço da revolução, Então aí ele vem para dar essa acalmada na galera, cara, não se preocupe, eu estou convosco. O angolano que eu conheço é aquele que vai lá na mata do Mayombe, passa dias e dias com a mesma bota, escondido, chuva, fome. Cara, vocês passam situações piores que essa. Então esse é o preço, né, da libertação. Esse é o preço que a gente tem que pagar para conseguir a conquista da paz. Então, cara, para todo mundo que está nos assistindo, cara, é proibido você não conhecer David Zé. Isso aqui é pecado. É extremamente... É pecado isso. Então, assim, de agora em diante, vocês que estão aí a acompanhar a live, se não ouvirem David Zé, não vão entrar no reino do céu. E não vão. Não tem como. Então, David Zé foi tipo o cara que puxava o barco, né? Encorajou esses caras como o Bonga, né? Que também denunciava muito o sistema. Sim. Inclusive, o Bonga, depois de um tempo, acho que em 1980, alguma coisa assim, ele teve que sair de Angola. E refugiado também. Isso, passou por um tempo em Amsterdã e aí encontrou a comunidade cabo-verdiana lá, que acolheram ele por muito tempo, um preso político, né? Exatamente. Teve a mesma situação com o Valdemar Basto e também quem foi muito inspirado por esse movimento, eu acho que foi Paulo Flores, né? Paulo Flores. Só que o Paulo Flores tem uma sacada muito, mas assim, muito interessante. O Paulo Flores, a denúncia dele é indireta. Ele usa alegorias, ele usa metáforas, estás a ver? Por exemplo, aquela expressão do... Como é que é? Aquela música dele. Poxa, eu tenho que lembrar essa música. Que ele dá uma expressão... Em Luanda tem uma expressão que usam para dar no peixe, né? No peixe gordo. Né? O peixe que come muito, estás a ver? Então, Paulo Flores nessa música ele fala, né? Poxa, assim, referindo ao nosso presidente naquela época, né? Que não, cara. Esse é aquele peixe lá, ele usa um nome aí, eu tenho que lembrar esse nome. Eu não lembro, mas depois eu, se lembrar, vou falar aí. Ele fala, pô, esse peixe, ele que come a cabeça, é que come o corpo e tudo, deixa o rabicho pro povo. Claro, Paulo Flores tem uma narrativa assim, mais poética, uma narrativa mais ausente do discurso direto de apontar nomes e tudo mais. Então, o Paulo foi assim um pouquinho mais escondido, mas que sempre teve nesse movimento, tanto que ele teve muitos problemas, né? Ele não era convidado em TVs, não era convidado em rádios. Para ele passar a ser convidado, ele teve que mudar, né? Ou então teve que associar alguns discursos, né, e tal, só assim para tentar se filtrar nesse meio. Mas Paulo Flores também foi um cara assim bem importante. E o mais herdeiro desse sistema também mudando um pouquinho de estilo, porque a galera usava, porque essa toda a galera usava o samba, né, quilapanga e outros estilos assim mais folclórico
para fazer essas comunicações. E Então, isso permaneceu bem depois, ali, inclusive no período da Guerra Civil de 92 a 2002. Isso ainda permanece. ainda permaneceu. Mas só que a galera que e jovens, a galera pré-jovens, tipo, se sentiam distantes porque até ainda hoje a gente chama em Angola sempre a música dos cotas, né? E a música dos cotas. Então, tanto que, esse aqui é piscotas, não sei o quê. Então, isso não afetava assim tanto essa camada jovem que era o tal futuro do país. Então, daí quem se levanta? O tal futuro do país. Um futuro que nunca chega. Que nunca chega! A promessa eterna. Yeah. Então, aí se levanta os rappers, né? Como o Brigadeiro Dez Pacotes, MC Capa. Né? Eu tenho um exemplo bem rapidinho mesmo, prometo, do Brigadeiro deste pacote, da música dele mais recente, que o título é o Camboá. O Camboá vai nos matar. Ele chama o Camboá do nosso presidente. Eu acho que o pessoal aí já tá ligado dessa música aqui. Só a introdução dele já é meio... Angola se faz sem vontade, porque executivo pensa metade. Não há seriedade nesse projeto de sociedade, em dar ao cidadão uma vida de qualidade. A política de saúde nunca ocupou lugar de prioridade. O paludismo e a malária é a principal causa de mortalidade. Então, Brigadores deste pacote, a galera jovem toda deve conhecer. Por quê? Porque exatamente isso que eu disse. Ele foi um elo de comunicação, já que o Semba estava comunicando, mas a galera mais velha, intelectual. Então, pô, o rap é uma música que se identifica mais com o jovem. Então, é uma mensagem mais direta, é uma mensagem mais próxima de nós, o estilo nos identifica mais. Então, MC Capa, Brigadeiro dos Pacotes, foram muitos assim, influentes nessa fase do pós-colonialismo, do pós-guerra, tudo mais. E, pô, assim, também vieram com os discursos bem diretos. E se repete outra vez aquilo que aconteceu com Valdemar Basto e Bonga. Perseguição, né? Porque você não pode falar assim diretamente do sistema. Isso que é uma herança que lá no Colônia já vimos quando prenderam o Liceu Vieira Dias. Justamente a mesma questão. Através da arte, eles denunciam o sistema prende, eles vão denunciar, aí nasce outro, sempre tentando calar. Então, eu acho que isso é uma luta eterna, né? Porque, assim, eu até iria dizer que não tem fechamento, né? Essa terceira parte que a gente falou sobre a música pós-colonial e tal. Não tem um dado fechamento, por quê? Porque, justamente, ainda não atingimos aquelas promessas, estás a ver? Ainda não chegamos... Então, o negócio ainda está a decorrer, a Angola ainda está nesse processo de tanta coisa que se cantou lá atrás, só está a se viver agora, estás a ver? Então, eu não me atreveria a colocar um fechamento que terminou ano tal, então, acho que é por aí. Eu acho que você toca numa situação, uma questão muito, muito importante assim para a gente, né? E é a noção de que o que nós ainda temos enquanto lógica de nação, lógica de governabilidade, ainda é uma lógica do silenciamento de qualquer voz crítica. Beleza. Agora estou ouvindo. Essa lógica que nós temos na banda, que é a política do silenciamento, né? Então,
E, ao mesmo tempo, se por um tempo era um silenciamento por um regime colonialista, no sentido de portugueses, por muito posteriormente a isso, você teve um outro silenciamento, que é a partir do monopartidarismo, que prevaleceu por muito tempo no nosso contexto, né? E, atualmente, você ainda tem resquícios disso, né? Que é a própria política de não incentivo educacional para pensarmos as nossas próprias questões. Quer dizer, quando a gente não recebe educacionalmente um incentivo para fazermos uma leitura crítica da nossa própria história, para compreendermos criticamente o nosso próprio sistema de governo, as próprias questões cotidianas relacionadas à saúde, à educação, à cultura e muito mais. Quando nós não temos um incentivo ou não criamos condições políticas para que esses debates sejam trazidos nas escolas, conversa, né, na televisão pública, enfim, você tem aí ainda uma continuidade de uma racionalidade colonial. Exatamente. Quer dizer, você não tem uma continuidade de um modo de governabilidade que impera-se ou se autoafirma pela política do silenciamento de toda voz que, de alguma forma, tensiona, né? E agora o interessante é que isso é tão marcado no nosso contexto angolano. Obviamente que em vários outros contextos isso existe, estamos falando aqui do angolano, mas isso é tão característico que, inclusive, nos sistemas eclesiásticos isso está presente. Exatamente, até quis falar disso. E não só no sistema eclesiástico, isso reflete também em nossas famílias, né? Exatamente. Então, tanto que eu tive certos problemas assim, mas claro, ultrapassei isso, né? Porque minha família é do Sul, sempre ligada à religião e tal, tudo mais. Quando eu comecei a ter essa outra visão das coisas, tentar se conversar com pessoas, eu senti essa dificuldade e essa rejeição, né? E a única palavra que eles conseguiam dizer é que, cara, pô, te perdemos, tu estás a se desviar, tá sabendo? Não. Cara, até eu era, tipo assim, eu tinha primos que já têm filhos, que mandavam os filhos não falarem comigo, para não absorver minhas ideias, tá sabendo? Pô, cara, não. Você esse cara aqui... o futuro da nação. Da nação, exatamente. Isso se refletiu em famílias também. Então, de fato, isso é um aspecto muito interessante, que é sempre bom voltar-se e compreender. E como que nós ainda atuamos, de algum modo, sobre esse regime do silenciamento. Isso é uma herança muito colonialista, né? Que o tempo inteiro se impõe por uma agenda de poder, e essa agenda de poder tende a ser monodiscursiva, tende a ser de um único discurso, de um único viés. Um monólogo puro. Um monólogo total. E aí você não tem espaço para outras possibilidades de fala, e não é em vão que, do ponto de vista de projeto de nação, esses cotas todos que lutaram por isso, posteriormente sentiram-se decepcionados com o que se formou. Exatamente. Muitos que nós trabalhamos na aula na vez passada sobre essa galera da literatura, da guerrilha, e esses cotas que você está trazendo da música, que são relacionados a esse momento de uma música crítica, de uma música política, de engajamento e tal. Muitos desses cotas são os cotas decepcionados. Posteriormente se transformou, né, a nossa própria nação, mesmo depois do processo de independência. E como ainda vem acontecendo até hoje. Né? Até hoje acontece. Exatamente. E como essa racionalidade colonialista ainda impera, e automaticamente ela também impera ainda uma estética colonialista. Porque se você tem uma racionalidade colonialista que organiza um monólogo, e, portanto, qualquer discussão ela é barrada, você cria uma pouca autonomia, você não incentiva um movimento cultural. Sabe? Exatamente. E olha quanto isso é sério. Olha para o outro lado. Então, o que acontece hoje em Angola? Se tu for o cara que faz a arte e tal, tenta fazer uma boa arte e tal, você é barrado tanto pelas gravadoras. Quem patrocina as gravadoras? É o governo. Quem patrocina ele é esse que faz o topo dos mais queridos. Quem pode ganhar o topo dos mais queridos?
É claro que o investimento colocado uma hora tem que voltar para o governo, então tem que ser um artista daquela certa gravadora. O que que acontece? Eh, esse negócio de você querer tapar a peneira com. Como é que se fala esse Faltou ditado? a peneira. Exatamente, tapar o sol com a peneira. Aí a gente cai mais uma vez nessa questão da banalidade. Porque Uhum. hoje, então, o que é tido como música ou musicalidade angolana, aos poucos está indo se perdendo, né? Por quê? Porque, pô, para o governo, para o sistema, quanto mais lixo você falar, quanto mais lixo você cantar, cara, você está se distrair, eles estão aí e patrocinam esses movimentos, esses shows, esses Quanto mais concertos, coisa for comercial e que não comercial. necessita um tensionamento, melhor. Beleza, os caras vão financiando shows de não sei o quê, patrocínio de não sei o quê e tal, outras coisas. E você vê que os músicos que sempre deveriam ter espaço e voz sempre estão lá no sub, né? Yeah. São sempre os caras que. Yeah, enfim, e o exemplo clássico disso é só você ver como é que era o apoio do Kid MC antes e depois, Yeah, yeah. né? Inclusive a palavra underground, né, que é o estilo de rap, quer dizer o cara que anda debaixo dos fundos, o cara que traz aquelas verdades que estão aqui, que ninguém quer ouvir. Cara, que deve ser perseguido, não sei o quê. Depois dele mudar de discurso, né, se afiliar ao sistema, representar, você viu que foi repentino. Comecei a ter patrocínios dali, não sei o que dali, Ele aberturas agora, no canal dali. acho que se tornou agora palestrante, né? E agora é palestrante. Devia. Palestrante motivacional para os jovens que são o futuro do amanhã. Exatamente, ele está lá para patrocinar o futuro do amanhã. Yeah. E você Yeah. vê sempre essa questão, pô, você se pergunta aí agora, onde que a gente vai parar com isso? Tipo assim, até que ponto a gente vai precisar chegar para falar que, pô, cara, estamos Yeah. mal, piá. Então, essa é a minha pergunta de hoje, meu grande questionamento é tipo saber exatamente, pô, até que nível, né, a gente precisa, porque, assim, eu acho que isso não se deve só a essa questão política, mas também a essa influência que no fundo vai ter a ver com essa questão política. Por quê? Porque, por exemplo, houve um show, não sei se você já percebeu, não sei se você conhece a Bernice, né? Yeah, Bernice yeah, yeah. Brugo é uma moça modelo que faz videoclipes desses cantores famosos, Rick Ross, não sei que americanos. Olha para tamanha assim, tristeza no coração que o povo investiu milhões e milhões para trazer ela só para ficar sentada e dançar, né? Fazer aquelas músicas, não sei o quê. Cara, e é incrível como a galera foi, aderiu, pagou, porque você vê que parece que está dentro deles, tá a ver? Uma vacina que, pô, parece que os caras estão cegos, sabe? Yeah, Então, yeah. parece que foi uma questão de mentalidade trabalhada, tipo, muito bem pensado. Muito bem pensado. Tá a ver? Eu digo assim, é triste reconhecer isso, mas tanto o colono, tanto na fase do monopartidarismo, eles pensaram muito, mas assim, é uma política que deu certo. Yeah. Deu É uma certo. tecnologia refinada de Hum, produção de um certo embrutecimento intelectual exatamente. para possibilitar um domínio mais facilitado, né? Para Exato. possibilitar Uhum. aquilo com uma governabilidade dos corpos mais tranquilo, né? É. E é por isso que eu acho que é fundamental hoje a gente qualquer movimento de transformação econômica, política, educacional, artística, enfim, qualquer tensionamento que nos mobilize a essas transformações, é fundamental a gente discutir, sentar e ativar a potência política e reflexiva da galera, né? É. Senão a gente simplesmente vai continuar, né, com essa herança neocolonialista, ou aliás, vamos Uhum. continuar com a dinâmica neocolonialista Neocolonialista. que ainda impera sobre nós e que, de alguma forma, é herança desses modos colonialistas de organizar a vida lá dos portugueses e que Certo. hoje ainda impera no modo como, na racionalidade como é gerido algumas questões, né? Cara, e aí eu acho que nós temos o desafio de, primeiro, me parece, a geração mais nova voltar a ouvir os cotas,
voltar a ouvir esse set. Precisamos com urgência. Voltar a ouvir esses cotas para compreendermos quais eram os enunciados que eles traziam. Depois, precisamos voltar, talvez, a ter esse espaço de uma reflexão mais crítica sobre a herança, a influência negativa da estética colonialista na nossa produção estética, música, cultura, dança e muito mais. Como que, por muito tempo, isso entre nós foi tido como de menor expressão, de menor valor. Né? Então, é importante a gente retomar esses aspectos, conversar sobre isso, trazer isso à mesa, porque é isso que vai ativar nossa consciência política, vai ativar o nosso corpo, no sentido de termos aí uma inquietação para tensionar isso que nós estamos vivendo. E nessa arte não fica de fora, porque eu acho que assim, justamente pela arte já se derrubou grandes movimentos, grandes revoluções, através da arte, corrigindo aqui. Porque você vê quão grande é o poder educativo da música. Né? Olha só, é curioso. Em Angola, os nossos calões, as nossas expressões saem da música. O tabaté, o tafixe, que a gente fala, isso sai de onde? Sai das músicas. Cantadas nos dias. Então, quer dizer, se a música então tem esse poder, né, que teve lá no passado, com Angola Ritmos, teve com David Zé, então esse poder ainda continua. A gente tem que começar a incentivar, primeiramente, a educação, né, cultural, artística. Né? Porque Angola faz boa arte, mas ninguém estuda isso, ninguém quer falar disso, ninguém quer exatamente tentar aprofundar isso, estás a ver? E hoje o que prevalece é aquela questão, né? Tipo, é famoso e tal, vai lá no lançamento, é o que é música? Porque se você for hoje para a galera geração 2000 para cá, cara, as referências musicais desses caras é triste, é lamentável, assim. Cara, porque assim, a música é aquela questão. Claro que na arte a gente tem os gostos pessoais e tal, mas chega um ponto que você vai além de gosto, você faz aquilo porque é importante para um determinado fim, para ti, para quem você vai falar e tal. E é incrível, a galera tá nem aí. Então isso é mais preocupante ainda, né? Mas ainda assim, ainda há esperança, há luzes, há uma grande galera intelectual em Angola, há uma grande galera fazendo um bom trabalho, tentando. Claro que se o governo também abrir algumas portas, dar alguma ajuda, porque o Ministério da Cultura, pelo menos, eu conheci o diretor da cultura no Lubango, era meu amigo Kim da Rosa, né, que depois cuidava do patrimônio musical do Ministério da Cultura no Lubango. Cara, ele me disse que é triste. Quando estão a distribuir as verbas, o resto é que vai para o Ministério da Cultura. Para fazer eventos, para fazer outras coisas, assim. Tipo assim, é bem triste isso, é lastimável, só para ver o nível em que estamos, como é que a gente olha para a arte, né? A gente olha mais para uma coisa, isso é para divertir mesmo, isso é para, enfim. Por isso, cara, é importante a gente escrever. E aí eu estou lançando para toda questão que a gente vamos publicar, escrever artigos. Vocês que estão pesquisando música, escrevam isso, contem isso em textos para a gente disponibilizar para os nossos comparsas, nossos amigos e os nossos filhos que estão vindo aí, para que a gente possa ativar um pouco, né, a potência política. E quando falo de ativar a potência política, não simplesmente de uma política que vai necessariamente vincular-se a alguma expressão partidária ou então a um sistema político tradicional, mas ativar a potência política no sentido de ativar essa condição da gente pensar um pouco mais no nosso contexto, na nossa realidade, desenhar o tipo de vida que nós queremos, repensar as coisas que nós estamos consumindo e o que podemos deixar de consumir, potencializar aquilo que, de alguma forma, vai melhorar as nossas condições de hoje para perspectivar um futuro diferente, né? Então, cara, vocês que são músicos, comecem a cantar, comecem a escrever, comecem a pesquisar, para a gente ativar essas coisas entre nós. Né? E a galera que está nos acompanhando, o grande objetivo
das nossas lives por esses dias é isso, é a gente, de alguma forma, ativar um pouco a nossa potência crítica e política. Não criar, porque eu acho que a gente não cria nada em ninguém. A gente só Exatamente. potencializa aquilo que os outros, que a galera, Potencializa, incentiva. e aquilo que a galera já tem, a partir de sua formação pessoal, sua formação familiar, sua formação religiosa, educacional, e aí vai. Então, esse é o desafio. Abel, para nos encerrar, cara, hoje, quais são a galera que você indica para nós ouvirmos de música angolana, música do ponto que é uma música politicamente boa? Não, acho que falei mal, politicamente, porque dá essa ideia do politicamente correto. Não, correto, mas que é boa de se ouvir do ponto de vista político. Quais são os caras que você indica? Então, para começar, eu iria falar de Paulo Flores, né, que é um dos caras que, para além da qualidade musical, né, músicas bem produzidas, ele traz textos ainda muito interessantes, que de certa forma que quando você ouve, você fica, uau, nossa, essa pegada aqui, acho que ele te motiva a pensar, tá sabendo? Então, Paulo Flores não ia faltar nessa lista. E outro compositor que eu motivaria ainda continuando nessa questão de samba seria o Yuri da Cunha, né? Por quê? Porque o Yuri da Cunha, nós tínhamos eles como um sambista naquela vibe de animação, não sei o quê, mas os últimos lançamentos de Yuri da Cunha, tirando as vibes que ele fala de amor, não sei o quê, tem umas dicas que ele te suscita, tipo assim, ele te leva no passado, porque o Yuri da Cunha pega as canções desse passado. É triste que o Editussa parou de cantar, né? Mas ele também fazia isso. Ele vai em todas aquelas canções que a gente mostrou aqui e ele te fala, pô, cara, nós somos samba, né? Nós somos... a nossa cultura vem disso. O Yuri da Cunha te leva a pensar... Tem uma música que o título é Respeita Quem Pôde Chegar Onde a Malta Chegou, com Paulo Flores. Exatamente, ele fala disso, da raiz da música, não sei o que e tal. E ainda te dá conselhos que, pô, essa galera que tá vindo agora a se afirmar que samba é nosso, essa galera não sabe o que o samba passou lá atrás, tá a ver? Então, Yuri da Cunha tem umas boas canções para isso. Mas quem que eu sugeria? E essa altura Carlos Buritim, né? Carlos Buritim. Apesar de que não estou ouvindo mais trabalhos novos, né? Mas os antigos ainda estão valendo, né? O Analdino Raul colocou aqui os irmãos Cafala. Os irmãos Cafala. Também não consigo mais encontrar coisas novas dele. Eu não sei se pararam, também não tive mais notícias. Mas também é muito interessante. Tem um clássico, naquele aquilo é um hino, na verdade, tá vendo? Aquilo é um é um hino. Valdemar Basto, que é totalmente importante, composições riquíssimas, tanto porque assim a arte, música, se não te fazer pensar, não te acrescentar nada, não te suscitar nenhum pensamento, não te motivar em nada, cara, então para mim não presta, não vale a pena, tá a ver? Então esses caras todos que eu estou a citar aqui vão te fazer, de certa forma, você a ter essa consciência de você parar, analisar, pô, a olhar o nosso contexto assim um pouquinho diferente daquilo que é falado por aí, daquilo que é passado, já pré-meditado, né? Ele te abre uma visão assim esporádica. Claro, o Bonga, né? O Bonga. E o nosso embaixador da música, né, na França, Rui Mingas, né? Tem o CD dele Memórias, que gravou em 2016. Tá disponível no YouTube, CD Memórias de Rui Mingas. Nossa, aquele CD Memórias, ele sai do colonialismo até a fase atual. Ele canta assim, é mais ou menos isso que a gente faz, cantando, só que ele não conta, ele canta, né? A história musical de Angola nesse CD Memórias. CD Memórias de Rui Mingas. Rui Mingas. Essa é a galera do Escota. Agora, para jovem, né? Para aqueles que têm uma linguagem assim mais próxima a nós, é o Totó, né? Claro, né? O Totó é alguém que não é muito mais na vibe da política, mas o Totó é alguém que, cara, o Totó purifica a alma
quando ele canta, estás a ver? Yeah. O Totó purifica Yeah. totalmente os teus pensamentos. Yeah. Ele te faz, pô, cara, eu não acredito que esse cara fez isso. E é angolano, sério. Às vezes yeah, fico surpreendido, né, com a galera que ainda não ouve o Totó. Então, essa é a oportunidade de começar a ouvir o Totó, yeah, fazendo promoção do. Yeah. E já passando aqui a publicidade, que é o músico que eu mais admiro, assim, tanto entre internacionais, nacionais, tipo assim, o Totó, porque assim, no mundo musical, cada um tem uma forma de pensar a música, né? Tanto cantando, harmonizando. E o Totó é o cara que pensa música mais próxima daquilo que eu penso, tá a ver? Tanto em melodias, harmonias, timbre, letras, tipo, o que eu idealizei de mundo, transportar isso pela música, é o Totó que me faz. E é um cara assim muito da hora. O Toti Samed, né? Sandra Cordeiro, né? Que são músicos excelentes que cantam bastante coisas culturais. Mais quem da galera jovem? O Gari Sinedima, né? Que é um cara que eu até fiz um vídeo dele, que ele realmente também isso, ele rebusca, ele reconstrói músicas do passado e ele dá, tipo assim, ele dá uma nova roupagem. Quer dizer, ele atualiza a maneira da música antiga. Tipo, ele contextualiza as músicas antigas para aqui o agora, da nossa forma de pensar, da nossa forma de ver, de entender música. E é muito legal, Gary Sinedima.